Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Prazer Corpo. Então a gente vai começar esse episódio primeiro se apresentando, para que vocês possam conhecer um pouquinho da gente. Quem é você? Eu sou Débora Lima, sou nutricionista de formação, trabalho com mulheres, adoro trabalhar com mulheres, com saúde da mulher, e tudo que envolve esse universo feminino é algo que me encanta muito. Além disso, eu sou de uma família baiana e contar isso tem tudo a ver do porquê que a gente pensou, em organizar esse podcast. Os meus pais são soteropolitanos, então a minha relação com a comida, ela tá muito ligada a essa relação com a ancestralidade da Bahia. E você? Quem é você, Thaís? Eu sou Thaís, eu sou psicóloga, tenho formação também em análise haitiana, que é a parte corporal da psicologia. Então, a psicologia, para mim, ela tá num lugar que envolve não só a mente, mas também o corpo. Inclusive, eu acho que principalmente o corpo, porque tudo que a gente sente, o sensorial, ele tá no corpo. Então, eu tenho essa conexão muito forte com a questão da nossa energia vital, com a forma que a gente se expressa e com a forma que a gente sente. E, para além disso, né, de ser psicóloga, eu também sou uma mulher gorda. E isso permeia toda a minha história com a alimentação desde muito cedo, assim. Com 3 aninhos eu comecei a engordar, então eu desenvolvi obesidade infantil. E aí essa relação com a nutrição, com as nutricionistas e com a minha vida é muito forte, é muito presente. E isso tem tudo a ver do porquê que a gente decidiu fazer esse podcast. Exatamente, porque a Débora foi minha última nutricionista. Eu passei a vida inteira, como eu já estava falando disso, né? Eu passei a vida inteira, desde criança, sendo levada para profissionais, nutricionistas, endócrinos, e enfim, já ouvi coisas muito adoecedoras desses profissionais e da família, da sociedade. Então, sempre tive um lugar de muita culpa por não conseguir emagrecer, por não conseguir atingir algum resultado que era necessário. Ao mesmo tempo que no sentido de saúde, nunca teve nada tão emergente, assim, os exames estavam sempre ok, sempre dentro dos padrões. Mas existia um problema, que era estético, era corporal. E aí eu nunca consegui me sentir acolhida, né, como profissional, como foi com a Débora. A gente se conhece há muito tempo, porque a gente é da mesma cidade, mas não tinha muita proximidade. E aí eu procurei ela para poder fazer um acompanhamento. E aí ela trouxe para mim uma perspectiva de relação com a comida. Nessa época eu ainda estava na faculdade da psicologia, ainda não tinha me formado. E aí ela trouxe calendário lunar, coisas pra gente perceber o nosso humor durante o mês, né, durante o ciclo menstrual. Sim. E aí foi quando eu comecei a perceber que dieta não era muito bem o nome certo, né? Que para mim era importante lidar com isso como uma forma de processo contínuo. Então, desde então, estamos aí flertando uma com a outra, né? Sim. E surge muito essa ideia do podcast de uma conversa nossa, que nós estávamos planejando a nossa primeira imersão juntas. Sim. Então, unindo nutrição e psicologia nessa perspectiva que a gente trouxe, então, da relação com o corpo, da relação com a comida, da ancestralidade, das nossas histórias, das nossas raízes em relação à comida. E pensamos do prazer corpo nessa perspectiva de ter prazer ao comer, ter prazer ao se relacionar com a comida, ter prazer ao fazer a comida e também pensar nos prazeres do corpo, né? Que é uma coisa que você não contou. Além Além de tudo isso. Além de tudo isso, eu também sou terapeuta tântrica, também sou especializada na área de sexualidade. Então, o prazer é uma palavra que realmente é o centro de muita coisa que a gente vai falar aqui. Né? Porque prazer está envolvido em tudo na nossa vida, na alimentação e em qualquer coisa que a gente queira fazer, que a gente tenha vontade de fazer. Então, assim, a gente vai falar de prazer corpo. Nesse primeiro momento, esse primeiro episódio, a gente vai apresentar o evento para vocês, mas a nossa ideia é que a gente aborde várias outras questões que vão envolver a relação com o nosso prazer no nosso corpo, em tudo que nos afeta, em tudo que a gente faz por aí. Que lindo! Então, já que você já puxou o evento, a nossa imersão, vamos compartilhar, então, de onde vem esse caminho da imersão.
que conversa muito com o que a Thaís trouxe desse momento em que eu fui a nutricionista dela e fomos pensando, construindo juntas. Eu acho que uma coisa que é importante dizer é que o que eu penso sobre nutrição e como eu conduzo meu atendimento é muito nessa perspectiva de construir junto com a mulher que está comigo. Então, assim, eu só falei sobre o calendário lunar porque isso faz sentido para a Thaís. Só falei sobre meditação, comer com atenção plena, porque isso faz sentido para a Thaís. Então, trazer o campo da alimentação, da nutrição, para aquilo que faz sentido para você, para sua história, é o que promove o sentido do comer. E a gente sai daquela dicotomia da comida que faz bem, da comida que faz mal, do saudável, do não saudável, e consegue construir uma relação mais profunda mesmo com a alimentação, né? De entender que ela não vai só nutrir as suas células, ela tá ali para te construir enquanto ser. E como que isso que você falou conversa muito com a psicologia? Porque o atendimento da psicologia, ele tá justamente em ouvir o que é importante, o que significa aquilo para aquela pessoa. E eu acho que é isso que falta mesmo nos atendimentos de maneira geral, quando a gente está falando disso. Porque é tudo muito padronizado. Então é isso que eu escuto muito, inclusive, de mulheres que eu atendo que têm essas questões com o corpo, que têm as questões com emagrecimento, e aí tá sempre entrando num lugar de culpa, numa pressão muito grande, de querer muito fazer alguma coisa e não conseguir. E aí entra muito nessa perspectiva de que a pessoa gorda é uma pessoa que não tem disciplina, que não tem força de vontade. Quando na vida dela ela faz uma porrada de coisa e ela é super disciplinada e ela alcança várias coisas, mas na alimentação isso não consegue fluir, né? E por que será? Será que é um problema, tipo, coletivo, de uma maneira assim, ah, não, é só você fazer isso? Então, eu acho que a alimentação, ela é lidada, né, de uma maneira como se fosse muito comportamental, como se fosse uma regra, uma coisa que você vai lá e só mudar isso aqui, é só... É... Uma chave, né? Você virou a chave, você mudou completamente essa relação com a comida. É outra pessoa, né? Sim, ou como se fosse Mas... uma planilha também, né? Você vai lá, você coloca onde você quer chegar. E ela te dá o resultado, né? E aí vai trazendo isso. E aí, assim, como tudo é padronizado, né? O IMC, quantos quilos você tem que perder. Discussão, essa coisa do IMC. Que vamos deixar para outro momento. Sim. Mas como tudo é muito padronizado, a gente acaba sendo tratado de uma maneira assim, padronizada, como se a gente não tivesse direito à nossa subjetividade quando a gente está falando da alimentação. Sim, total. Mas veio muito essa ideia da imersão por uma sensação da Thaís, que foi muito bonito quando ela compartilhou comigo. E meio que foi assim, tive uma ideia aqui, mandou um áudio, tive uma ideia aqui, aconteceu tal coisa, o que você acha da gente fazer um evento sobre isso? Fala como é que foi, o que você ouviu? O que eu ouvi? Mas eu conto tudo? Pode contar. Tá, então. Belo dia, estava eu na minha casa e recebo um áudio da Thaís, contando que ela teve um momento de se alimentar e naquele momento ela conseguiu fazer uma espécie de meditação comendo. Então, o que a gente chama, né, pensando, colocando essa experiência dela para nomes da ciência, né, do que estuda a alimentação, ela teve um momento de comer com atenção plena, de estar ali presente no momento da alimentação. E quando eu ouvi o áudio da Thaís, nessa parte, eu fiquei muito feliz porque a gente começou esse acompanhamento há um tempo atrás. Tem uns anos, né? Não sei. Deve ter uns 5 anos. Que a gente começou esse acompanhamento, depois a gente descontinuou por vários motivos, Thaís terminando a graduação, para já se formar na correria. E quando ela trouxe isso para mim, foi muito bom ouvir, porque deu para sentir o quanto reverberou. Não foi um atendimento pontual, um acompanhamento pontual e depois esqueceu tudo que a gente conversou. E isso faz pensar no quanto é importante produzir sentido também, né? Fazer sentido. Então, se fosse um plano alimentar do como é isso, não como aquilo, não ia fazer a menor diferença para ela. Mas como a gente foi construindo um caminho junto dentro daquilo que faz sentido para ela também, reverberou. E aí, contando essa história, né, dessa experiência de comer com atenção plena, ela perguntou, né, falou, o que você acha de a gente fazer uma experiência, uma imersão, trazendo essa relação do corpo com a comida? Porque você está presente, comer com atenção plena, você está convidando o seu corpo para estar naquele momento da comida. Muitas vezes, sobretudo mulheres, né, as mulheres que são mães, então isso é ainda mais evidente, que não conseguem
está naquele momento, está comendo pensando na próxima atividade, na próxima agenda, na próxima coisa que tem para fazer. Então, quando você consegue estar com o corpo ali presente, você chamou o seu corpo inteiro para comer. E que é um movimento que eu sempre falo, não é simples, é caminhada, é jornada. E ele veio, assim, né, não só desse processo que eu vivi com a Débora, que foi o início de eu começar a ter uma relação diferente com a comida, mas também de todos os outros processos que eu vim nessa jornada construindo profissionalmente. Então, cada grupo que eu participo, e aí cada imersão de corpo, e aí cada sentir, e aí eu fui me conectando cada vez mais com as minhas emoções, né, e com o que me nutre, não só com o que me nutre, mas também com o que me constrói, com o que me constitui. E a partir desse contato mais íntimo que eu tive com o meu corpo, que está para além da análise verbal, né, do processo de psicoterapia verbal, eu consegui também trazer o que a gente trabalhou juntas para o meu corpo. Que eu acho que é aí que mora a mudança, né? Quando as pessoas falam muito assim, mas eu já entendi, eu já sei de onde vem, eu já sei não sei o quê, mas ainda não consigo fazer diferente. E aí eu acredito muito profissionalmente que esse não consigo fazer diferente está no corpo. Porque quando a gente já entendeu, a nossa cabeça já entendeu. Mas a gente precisa descer isso que está aqui para que a gente possa sentir, né, visceralmente, com todos os nossos sentidos, aquilo que a gente ressignificou mentalmente. Então é nesse momento que eu acredito realmente que possa acontecer, né, uma flexibilização, uma mudança, uma consciência maior, quando você passa a trazer isso para dentro. E foi isso que aconteceu naquele dia, depois de muitos processos corporais e muita relação com a comida. Eu comi e eu sentia, tipo, cada sabor e cada grão e o processo de mastigação mesmo que envolve toda essa musculatura, que é uma coisa que a gente vai trabalhar nessa vivência, nessa imersão, que são as musculaturas que estão envolvidas com a deglutição, com a alimentação, né, e com todo esse processo desde que a gente nasce. E aí eu sentia aqui toda essa musculatura trabalhando, engolindo, e foi muito legal, e assim, eu me senti saciada muito mais rápido, porque eu estava realmente presente, eu não estava comendo naquele momento com ansiedade, naquele momento com alguma questão emocional dentro de mim. E que mesmo que não tenha uma questão específica, acho que comer com ansiedade acaba se tornando habitual quando a gente tem essa forma, porque assim, todo mundo tem uma forma de lidar com a ansiedade, mais de uma forma. E a comida é uma delas. Então, naquele momento eu não estava nesse lugar. Então foi muito importante. Eu falei assim, cara, eu tenho vários pacientes que passam por esse processo de dificuldade. A gente precisa levar isso para as pessoas. A gente precisa mostrar, né, de uma maneira vivencial e não só falando, não só levando vídeo, não só trazendo informação verbal. A gente precisa tocar nas mulheres e falar assim, olha, é possível sentir isso aqui, né? É possível realmente perceber e tomar consciência do que constrói a sua relação com a nutrição, que está para além da comida. A comida ela faz parte, ela é muito importante fisicamente, mas ela também fala da nutrição emocional e das nossas relações. A comida é muito social, né? É muito social, conta muito a nossa história. Você foi falando, eu queria contribuir com uma coisa que a gente não combinou, não tá no nosso roteiro. Uhum. Que é o quanto é bonito te ouvir falar sobre o corpo, sobre ter essas sensações com o corpo. Então, quando você me manda esse áudio, traz isso, essa vivência que é corporal, trazer o corpo para comer, isso me mobiliza muito, porque é isso, assim, quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente está convidando uma galera que veio antes da gente para estar com a gente fazendo aquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu falo de comida, por exemplo, de fazer comida, quando eu brinco assim de convida o seu corpo para cozinhar. É cozinhar com todos os sentidos, é com tato, é com olfato, é com paladar, é o som do alho estalando na panela, é o cheiro que sobe, que é maravilhoso, na minha opinião, do alho torrando no azeite, né? Então é esse convite do corpo e te acompanhar também tem a vivência tântrica com você, que é outro detalhe, outro dia a gente fala sobre isso. Outro episódio. Outro episódio. Também trouxe esses sentidos do corpo para mim também, né? Então eu acho que essa combinação dessa perspectiva da alimentação
mais presente, né, e pensando na nossa ancestralidade, junto com essa sua profundidade na relação com o corpo, de não ser só um corpo por aí, né, mas de trazer o corpo para o centro, assim. Uhum. É algo que me deixa muito mobilizada, muito feliz, assim, me emociona, inclusive, quando eu ouço você falando sobre essas experiências corporais. Porque o corpo, ele não é só uma carcaça que carrega a nossa mente, como fizeram a gente acreditar, né? Na É tudo real, separadinho, né? Como se é. fosse tudo separadinho. Na real, a nossa mente habita dentro do corpo. Então, ela faz parte desse conjunto inteiro e a vida é isso tudo junto, né? Não são coisas separadas. E aí, acho que é legal também, você falando disso me lembrou do que a gente estava comentando antes de iniciar o vídeo, que foi sobre também a forma que mudou a sua relação com a comida em relação às raízes que você traz. Fala um pouquinho disso Sim, pra total, gente. total. Isso tem a ver com a minha jornada na nutrição, né? Eu entro na nutrição numa perspectiva de aprender como me tornar uma pessoa magra. É esse o caminho. Nossa. Então, meu objetivo era qual é o passo a passo para ser magra e fazer com que as pessoas sejam Sejam magras. magras também. Eu entro muito nesse caminho. Mas quando eu chego na nutrição, eu encontro, inclusive, vou falar aqui o meu grupo de pesquisa Culinafra, que a gente vai trabalhar a questão das nossas raízes alimentares, né? De uma alimentação brasileira em afroperspectiva. Então, a partir dos saberes e conhecimentos africanos, afrodiaspóricos. Então, isso mudou a forma como eu me relacionava com a comida também. Então, se antes eu dicotomizava, né? A comida que é saudável, a comida que não é saudável. E aí a comida, falei no início que minha família é soteropolitana, né? De Salvador. A alimentação, por exemplo, pensando na Bahia, né? Usa azeite de dendê, tem peixe, muqueca, enfim. Tem uma série de alimentos que, para mim, eram do meu cotidiano e quando eu entro na nutrição parece que eles não são saudáveis. E eu ficava pensando assim, ué, mas se eu comi a vida inteira, não tô entendendo muito de onde é que tá vindo essa ideia de isso não é saudável. E quando eu entro no Culinafra, a gente vai reconstruindo, disputando essa narrativa mesmo. Peraí, de qual saudabilidade você tá falando? E chamando o corpo para a roda também. Entender que a gente não come só para nutrir, assim como o nosso corpo não é só uma carcaça, né, que carrega a mente, a gente não come só para nutrir nossas células. Existe toda uma história, uma ancestralidade, uma raiz aqui, ali que te mobiliza também, que faz com que essa comida faça ou não sentido. Então isso para mim foi transformador e é algo que eu também vou trazendo, assim, tentando relacionar, o que eu brinco de relacionar várias coisas, o que o nosso corpo está precisando do ponto de vista nutricional, que são importantes, mas como isso faz sentido dentro da nossa história, nossa história do paladar, daquilo que a gente gosta, né? Daquilo que faz sentido pra gente, e saindo um pouco desse mundo da comida de todo mundo, que da comida de ninguém, né? Que são os fast foods, as comidas que são reproduzidas igualmente em qualquer lugar do mundo. Essa comida não conta a história de ninguém, né? Mas se a gente está falando de comida de verdade, por exemplo, como você tem a moqueca, você está na Bahia, você faz de um jeito, se você está no Espírito Santo, você faz de outro, se você está aqui, você faz de outro. Então, toda essa comida, ela conta uma história e conta a história das pessoas que vieram antes, assim. E essa questão, né, das comidas de raízes africanas, essa culinária, é imprescindível o corpo, né? Nesse lugar das raízes do povo africano. Como eles têm conexão com o corpo, como que a ancestralidade negra traz o corpo em tudo que faz. Então, também tem total relação com o que a gente está falando, com o que eu tô falando, né? Eu não venho necessariamente de práticas afro, né? As minhas práticas, elas têm mais a ver com a questão oriental, né? Do tantra e tudo. E também a questão haitiana da psicologia. Mas eu tenho Mas sai da total lógica ocidental, conhecimento né? que Sai sai da dessa lógica lógica ocidental. ocidental, mental, e de que o corpo ele não tem importância, pelo contrário, né? Então, juntando tudo isso, a gente percebeu que a gente tinha muita conexão, muita relação, pensamento muito alinhado, né? Muito parecido sobre todas essas coisas. E aí montamos essa vivência, que vão ser 8 horas. Parece que é muito, mas passa correndo. Sim. E aí, nessa vivência, a gente vai falar e praticar, né? A gente vai falar menos, a gente vai fazer muito mais. Eu acho que isso que é o diferencial, assim. A gente vai trabalhar com o corpo, com a respiração, com esse contato emocional,
com os segmentos do corpo, né, que tem relação direta com a alimentação. A alimentação e nutrição, né, ela não é à toa o nome da profissão, né, a gente pode até ter alguns significados, mas basicamente a alimentação é nutrir o corpo fisicamente. E isso está relacionado com o emocional desde muito cedo, desde que a gente nasce, desde a amamentação, os músculos que a gente utiliza para amamentação, o olhar quando a gente está amamentando, né, sendo amamentado, quando o bebê tem uma conexão de olhar com a pessoa que está amamentando ou com o ambiente, enfim, sensações que acontecem durante aquele processo, sejam positivas ou negativas, estão no campo do corpo, porque durante essa primeira fase de vida, a nossa cabeça ainda não tem raciocínio lógico, a gente ainda não tem o córtex pré-frontal formado para poder ter um sentido das coisas lógico, mas a gente tem corpo desde sempre. E a gente tem sentido sensorial, emocional desde sempre. E isso está gravado em nós, né? A gente cresce com todas essas sensações que, na maioria das vezes, não são nomináveis, porque você sente numa época que você não tem palavra para identificar, para nomear, e isso vai construindo toda a sua história. E a alimentação está muito relacionada com sensações não nomináveis. Exatamente por isso é tão difícil chegar na raiz disso. Nossa, por que será que eu tenho essa questão com a alimentação? Isso pode vir de muito antes de você saber o que é uma palavra, o que é uma alimentação, né? Então a gente vai trabalhar a respiração, vai trabalhar essa musculatura, soltar a rigidez dessa musculatura, entrar em contato com o nosso corpo e depois a gente vai fazer a proposta de cozinhar juntas. de cozinhar juntas. De fazermos, de trazer esse corpo, essa presença para o espaço da cozinha. Então, a proposta é que a gente possa fazer o nosso almoço dessa imersão, dessas 8 horas de vivência juntas, cozinhando junto, cortando os alimentos juntos, fazendo todas as etapas da preparação. E essa comida não é qualquer comida, vai ser uma comida que, para trazer um pouco dessa nossa raiz, dessa nossa ancestralidade, pensando sobretudo na ancestralidade negra, para que a gente possa trazer isso para o campo, né, da alimentação e pensar que essa é uma comida saudável, muito saudável, e que precisa ser reconhecida enquanto referência de alimentação saudável no Brasil, assim, muito pela nossa história, né, a história como ela foi construída, e a gente recontar essa história a partir de uma narrativa africana, afro-brasileira. E como que essa comida, né, feita coletivamente, essa comida que lembra a nossa raiz, né, ela tem a ver totalmente com afeto, e como que tirar isso pode ser devastador para alguém, né, para várias pessoas. Então, por que é que a gente precisa tirar certas coisas do nosso dia a dia para colocar outras super industrializadas, enfim, então tem muitas questões éticas e capitalistas relacionadas a isso. Outro podcast. Outro podcast, exatamente. Mas, assim, é importante perceber, né, que para algumas pessoas a alimentação ela entra muito forte nesse lugar do lar, né, da coletividade, das mulheres, do sentimento. E que a gente não pode excluir isso como se fosse algo banal, porque não é isso. Muitas vezes é realmente o nosso centro. É onde a gente busca acolhimento, nossa história. Então, acho que a gente tem essa intenção. E quando a comida estiver pronta, a gente vai fazer uma prática de alimentação presente, consciente, com a Débora que vai guiar isso pra gente, né? Que foi essa a ideia inicial. Não, a gente tem que comer junta. Sim. E aí, esse comer junta também engloba um outro tema de outro episódio, que é a coletividade. Porque isso também vai quebrar as óticas que a gente vive nesse sistema atual. Exato. E dos ultraprocessados, né, dos industrializados que a gente come sozinho. Sim. Então perde, inclusive, esse momento que a gente chama na nutrição, né, nas práticas, de comensalidade, é o comer junto, o comer compartilhado. É sentar à mesa, é olhar para a pessoa que está contigo, é comer devagar com presença nesse sentido. E que o sistema capitalista jogou isso tá tirando isso cada vez mais da gente, né? Então a gente precisa de comidas rápidas porque a gente não tem mais tempo. A gente não tem tempo, a gente não tem vínculo, a gente não fala mais, né, uns com os outros, as famílias estão cada vez menores e cada vez mais afastadas, e isso não é à toa.
Né? Isso tem uma consequência clara e nítida da globalização, dos processos que a gente vive de alta produtividade. Então, assim, tudo isso que a gente está falando aqui, sem dúvida a gente vai se aprofundar muito mais em outros episódios, mas é porque esse é pra gente se apresentar e pra gente falar desse evento, né? E aí, depois disso, a gente vai fazer mais algumas dinâmicas. Surpresa, essa parte é surpresa. Mais algumas dinâmicas para que vocês possam levar com vocês elementos, sem dar spoiler, né? Elementos do que a gente viveu, que a gente vai viver nessa imersão. Então, para que vocês diariamente possam ter coisas, algo que te ancorem e lembrem de tudo que a gente vai viver nessas 8 horas juntas. Essas 8 horas juntas. E aí, pensando, né, em qual a nossa intenção em relação a essas mulheres que vão estar aqui com a gente, nesse lugar maravilhoso, que é um lugar incrível, que é esse Ecopark, né, aqui em Rio das Ostras, que nem parece que é Rio das Ostras, porque parece que a gente entra num portal, assim, na natureza, coisa mais linda. Mas a intenção, né, de que não vai ser um evento para você sair daqui transformada e mudou a sua vida e nunca mais você vai ter problemas com nada disso. Não é, a intenção não é essa. A intenção é que você, ao meu ver, né, o que eu sinto é de que as pessoas que estejam aqui, as mulheres que estejam aqui com a gente, elas tenham um momento de consciência corporal que, a partir do momento que você tem uma vez, você não... Sabe aquilo que, assim, se você viu, você não desvê? Então, assim, quando você sente o seu corpo pela primeira vez nesse lugar mais profundo, isso vai com você. Então, a ideia é que isso vá com você para fora daqui. A respiração, né? E se perceber, ter mais consciência em relação a tudo que passa por você sobre a alimentação. A gente estava falando sobre quais lugares, né? Quais lugares. Acho que é isso, tomar consciência de quais lugares a alimentação passa na sua vida. E de que forma. De que forma ela se apresenta, de que forma você se relaciona. Você vai descobrir tudo isso nessa vivência? Não porque é muita coisa, mas eu tenho certeza que algo se provoca a partir do contato corporal e do coletivo. E que a intenção é essa, é o início de um processo mais profundo, com uma perspectiva bem diferente do que a gente costuma ver em relação à alimentação. Né? Sim. Exato. Falou tudo, disse tudo. Pra complementar. Levantar essa suspeita da forma como a gente tem se relacionado com a comida, com o nosso corpo, né? Então, é o que a Thaís falou, 8 horas não é possível fazer uma grande transformação, mas de levar esse gatilho de se perceber, de colocar o seu corpo, né, para estar nesse movimento de reflexão sobre a sua alimentação, sobre o quanto você tem conseguido e podido se dedicar para preparar os seus alimentos, enfim, acho que a nossa proposta é despertar esse gatilho, né? De despertar essa desconfiança, essa suspeita de que a forma como a gente tem se relacionado com a comida, ela não nos nutre. E aí eu não estou falando de nutrição só do ponto de vista de nutrientes, mas de nutre pensando o nosso corpo nessa complexidade, nessa integralidade. Quando vai acontecer? É por aí. Vai acontecer no dia 17 de janeiro. Que é um sábado, no espaço Taira Ecopark, em Rio das Ostras. Que é esse lugar lindo que a gente tá. A gente vai fazer outros vídeos mostrando um pouquinho mais do lugar. E que se você, inclusive, quiser ficar aqui, porque quando você chegar aqui, você vai sentir vontade de ficar. Que é uma outra sensação, outro cheiro, é um som de passarinho cantando, parece que você nem tá na cidade, assim. Então é um espaço que ele é bem completo para mulheres que venham de outros lugares, tem como se hospedar, enfim, são coisas que a gente vai contar um pouco mais para frente em outros vídeos, em outros espaços de divulgação também. E aí, nesse dia 17 de janeiro, 8 horas, venham com abertura para se conectar com o corpo, né? Sem muitas expectativas, porque tudo que você conheceu sobre isso até agora provavelmente vai ser quebrado por aqui, né? Vai ser modificado de alguma forma. E, enfim, estejam com a gente. A gente tem a página no Instagram.
Sim. Sigam a gente. Aí, se vocês tiverem mais dúvidas ou perguntas ou qualquer outro detalhe que queiram saber, é só mandar mensagem pra gente que a gente vai responder. As informações também vão estar lá na nossa página, que a gente vai colocar tudo direitinho. E é isso, eu espero ver vocês aqui. Estamos aguardando. Beijo!